Voltamos com Toda Mulher hoje falando a respeito do dossiê Mulher que trata da violência no Estado. Andréa Soares, a gente está falando aqui que tudo aumentou, estupro, tentativas, calúnias, injúrias, mas teve algum tipo de violência que diminuiu nessa pesquisa do dossiê? Sim, o percentual, na verdade o valor absoluto de mulheres vítimas de homicídio doloso diminuiu de 2011 para 2012, foi uma redução de 2,6%. Em termos absolutos você tem uma dimensão melhor, né? Foram 303 homicídios em 2011 e 295 em 2012. Isso se deve, será, ao medo da Lei Maria da Penha, que vai completar aí 8 anos em agosto, né, deputada? Ou o número de pessoas diminuiu nas denúncias? O homicídio doloso, de uma forma geral, no estado do Rio de Janeiro, tem diminuído nos últimos 4, 5 anos. Então, isso acaba se refletindo em todos os casos, tanto homens e mulheres. Mas os homens sempre foram a maior vítima do homicídio? Sempre. E não só no Rio, mas no Brasil como um todo. Os homens e homens jovens são as vítimas preferenciais nesse tipo de crime. Que é mais da violência urbana, né? Que é mais da violência urbana. Mas é bom salientar que no caso de homicídio de mulheres, você tem, primeiro, a indicação do autor, na boa parte dos casos, e segundo, que um percentual significativo esse ano, com dados do ano passado, quase 15% dos acusados de homicídio doloso de mulheres eram companheiros e ex-companheiros. Tem algum perfil do agressor? Quando vocês fazem esse dossiê, tem lá o tipo de homem, geralmente, que é o agressor? Não. É muito difícil no registro de ocorrência você ter informações a esse respeito, porque, primeiro, a vítima pode não ter essa informação, né, e a autoridade policial costuma focar muito mais na vítima. O acusado, você vai conseguir peças para isso no decorrer da investigação, quando ele chama a pessoa para ser ouvida na delegacia. E às vezes não dá tempo de consolidar o dado e mandar o banco de dados para análise. Então, muitas vezes você não tem isso, mas por conta mesmo desse processo de investigação. E o perfil da vítima, por exemplo? Nós tivemos aqui no Rio, há pouco tempo, uma turista que foi estuprada na van. Agora uma outra mulher foi estuprada num ônibus, mas tem um perfil, é uma mulher que não trabalha, que é dona de casa, ou é estudante, ou é uma mulher de uma classe mais baixa. Qual é o perfil dessa mulher vítima? No caso do estupro, geralmente são mulheres jovens. Cor, estado civil, geralmente são solteiras, mas cor, profissão, nada disso tem grande relevância. Mas sabemos que são mulheres de uma faixa de 0, e eu vou dizer porque 0, até 29 anos. Só que, veja, o estupro, em 51% dos casos, as vítimas tinham entre 0 e 14 anos. 0 e 14 anos. Isso é mais da metade das vítimas de estupro. Sim. Uma vitimização de pessoas vulneráveis. Por isso mesmo se faz ainda mais relevante a classificação e qualificação desse crime como um crime de estupro de vulnerável. Sim. Pelo Código Penal. Numa tentativa de estupro, como que uma mulher deve tentar sair dessa situação? Difícil. É muito difícil de se dizer. Você vê num ônibus que tinham outras várias pessoas, um único agressor e conseguiu consumar o estupro. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, né, ou da vítima no momento desse. E cada um tem uma reação diferente. E quando a vítima for violentada, ela deve fazer o quê no momento que ela conseguir escapar dessa situação? Ela tem um telefone para ela ligar, para ela denunciar? Ela deve ir procurar um hospital, procurar um posto? O que ela deve fazer? Eu acho que o apoio de uma pessoa que a ajude naquele momento é essencial. Uma pessoa conduzindo ela para um hospital ou um posto de saúde ou até mesmo uma delegacia é de fundamental ajuda. Existe um estudo específico que trabalhou com um número N muito pequeno, mas que seria bom ser replicado e testado, de que mulheres que são apoiadas
nesse tipo de trâmite, né, até o registro e depois, toda essa via crucis que se diz, né, tem mais chances de levar o processo até o final, sim, não desistir dele, do que mulheres que fazem isso sem qualquer tipo de apoio. Sim. E não tomar o banho antes, né? Deve procurar toda a delegacia e tal, fazer né, o registro, as providências todas, porque ali está a prova, né? Eu sei que, eu imagino o quanto deve ser difícil tudo isso, né? Quanto deve ser difícil você ter que registrar, procurar uma ajuda, porque você quer se livrar daquele momento, mas as provas vão estar ali no seu corpo. E a situação também de ficar com vergonha daquela situação, né? Na delegacia, uma delegacia especializada, vai ter um psicólogo para atender, deputada, essa mulher? Na delegacia, não, né? Na delegacia vai ter o registro, né, da ocorrência. E depois ela pode procurar um serviço de atendimento à mulher vítima de violência, tem a pílula do dia seguinte, tem diversas situações, nesse caso do estupro, embora sabemos que o dossiê não trata só disso, né? E nas diversas outras violências, a mulher tem sido a maioria, né, de vítimas e, ressaltando, a grande maioria de pessoas próximas, né? Pessoas que convivem com a mulher. No caso, quando a mulher é violentada dentro de casa, 1, 2, 3 vezes, chega uma hora que, se ela não for na primeira vez denunciar o marido, o companheiro, alguém, um momento ela vai se cansar disso, ela vai denunciar. O Estado tem um programa, tem alguma coisa que dá uma proteção a ela, para ela tentar sair desse casamento, sair desse relacionamento, de uma forma que ela não vá ser espancada novamente se ela denunciar o marido. Existe uma rede de apoio, né, casas, abrigo, que é o caso extremo de que quando a mulher não pode mais voltar mesmo para casa, né, tem núcleos de referência, centros de referência que tendem a apoiar nesse tipo de situação, né, uma outra alocação, um deslocamento para casa de parentes, todo esse tipo de orientação. Mas mesmo assim, essa rede ainda é muito insípida e concentrada mais na área metropolitana, né? Em partes do interior do estado, ela ainda é muito deficitária. Por isso que é importante os municípios se organizarem, né? E o movimento social se organizar, porque um município não vai ter tudo, né? Então, a casa-abrigo vai estar no município, o centro de referência vai estar em outro, um hospital específico. E ali, você tendo essa rede, um vai comunicar com o outro e dar o suporte, né? É importante procurar ajuda na prefeitura mais perto, né? Se não tiver um serviço, quem estiver lá na Secretaria de Assistência Social, se não tiver uma coordenadoria de mulheres, uma secretaria de mulheres, um serviço de atendimento, próximo vai sempre ter alguém que vai acolher. Agora, é sempre bom lembrar que é a vítima que decide, né? Quem atende vai dar todo o suporte, né, o fortalecimento daquela pessoa e mostrar os caminhos. Mas é ela que decide. Então, você perguntou na questão da separação. É a mulher que tem que dizer, não, eu quero separar, eu quero uma casa-abrigo, porque eu não posso voltar para casa e não tenho uma família que eu posso recorrer, né? Ela vai dizer o que ela quer. Mas se ela não for fortalecida para isso, mostrar os caminhos, ela não vai saber nem como procurar. E às vezes nessa violência, o marido dela acaba espancando a mãe e os filhos, como nós falávamos aqui no primeiro bloco, acabam vendo, crescendo com essa situação e achando que isso é normal. Pois é. Eu acho que esse é uma coisa muito grave, porque a violência não acaba ali. Ela passa de geração para geração. É um então, legado. A tendência é só ir acumulando essa cultura, né? Então, acho que todo mundo tem que contar até 10 quando ficar nervoso, né? Se precisar, conta até 1000,
mas não vá para a violência, porque isso você vai estar criando outras formas de violência na sociedade. Em 2013, o dossiê mostrou um amplo panorama de violência contra a mulher. Tem aí uma novidade de 8 novos títulos: tentativa de estupro, dano e violação de domicílio, supressão de documento, constrangimento legal, calúnia, difamação e injúria. Por que houve isso? Nós falamos rapidamente no primeiro bloco sobre isso, mas por que entraram esses novos títulos? Bom, a base é sempre a Lei Maria da Penha, né? E na Lei Maria da Penha, ela cita claramente as 5 formas de violência: a física, a psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial. E com os dados da Polícia Civil, a gente procurou buscar aqueles dados que tínhamos certeza que daria conta concisa de parte dessa violência. Com a agregação desses novos títulos, a gente consegue ver uma parte também da violência patrimonial, com a supressão de documento e o dano, a parte moral, que é da calúnia, injúria e difamação, e psicológica, que já tinha na ameaça e que agregamos com constrangimento ilegal. Então, ele fica amplo no sentido de abarcar todas as formas de violência, mas ainda não consegue agregar todas as violências sofridas pelas mulheres. Para a gente encerrar, o que o dossiê espera com essa divulgação? Ele sempre foi muito bem visto pela sociedade de forma em geral e muito bem utilizado pelos pesquisadores das mais variadas áreas, desde a saúde, quanto da psicologia, educação. Então, agora, nessa nova paginação dele, com novos títulos e novas formas de você ver o dado por município, que ele seja ainda melhor aproveitado e que outras contribuições, outras demandas venham ao ISP para melhorá-lo ainda mais. Muito importante foi a colaboração de vários setores para conseguir consolidar esse estudo. Ele tem um georreferenciamento dos serviços, hospitais, centros de referência, núcleos de referência. Isso é muito importante ter essa relação no documento, porque, bem ou mal, ele é informativo. E aí, essa proximidade que a deputada falou, de onde buscar, você tem nele. Então, é mais uma contribuição. Ok, quero agradecer a participação de vocês. E dizer, se você aí de casa gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.